Então tá, pessoal, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso evento. Ortega y Gasset, filósofo espanhol, ele dizia que a vida é feita de circunstâncias. Então, você na vida está meio que jogado como numa peça de teatro. Essa é uma analogia que ele usa. Você está jogado como numa peça de teatro que você não sabe as falas, você não ensaiou, você não sabe o roteiro e você vai ter que improvisar. É basicamente isso que a gente fez hoje, né? Todos nós estamos aí presos às nossas circunstâncias. Só que curioso, porque o tema que nos levou a organizar essa conferência é justamente o superar essas circunstâncias, as quais todos nós estamos rodeados todos os dias. Algumas delas parecem insuperáveis, algumas delas parecem nos oprimir de tal forma, o peso do universo, o peso da vida, da realidade, parece nos oprimir de tal forma que parece que não há escapatória, não há como fugir. Alguns até caem naquilo que nós podemos chamar de existencialismo. É um ramo da filosofia muito conhecido, muito popular hoje em dia, onde fala que não há um sentido para a vida, não há um propósito maior para a vida. Nós estamos jogados aqui e temos que fazer valer a pena. Não está de todo errado. O Ortega y Gasset, filósofo que eu citei há pouco, ele lembra muito filósofos existencialistas, só que com uma diferença. Para ele há um propósito, há algo que a gente se agarra para que a gente não perca essa noção de que estamos caminhando para algum lugar. Enfim, eu falava que é curioso porque o Ortega é o filósofo das circunstâncias. E o autor que nós vamos falar aqui hoje, a gente fala justamente sobre superar essas circunstâncias, que é o Viktor Frankl. E aí o meu amigo Campos vai falar um pouco sobre a obra, introduzir a obra, e a gente vai ficar nesse bate e volta. Ele comenta um pouco, eu comento um pouco. Lembrando que nós não vamos aqui apresentar algo técnico. Para quem não sabe, o Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra. Ele tem uma teoria da psiquiatria, influenciou diversos psiquiatras e psicólogos ao longo da história moderna. Então nós não vamos nos ater a isso, pelo amor de Deus. Então, que é a logoterapia, a teoria que ele criou lá no campo de concentração, a teoria da sua vida. Nós não vamos nos ater a isso. Então, se alguém aqui estuda psicologia, conhece profundamente os termos técnicos da obra do Viktor Frankl, fique à vontade para apontar erros nas nossas falas e para nos informar a fundo sobre esses aspectos mais técnicos da obra. Porque nós vamos fazer o seguinte: nós vamos usar a obra do Viktor Frankl como ponto de partida para a nossa reflexão filosófica. Nós vamos aqui juntos fazer uma roda de debate, uma roda de conversa. Nós vamos tecer comentários, reflexões à obra. De certa forma, são comentários originais, apesar de amparados na tradição, porque, como diria o Chesterton, a gente só consegue ver mais longe quando a gente está em ombros de gigantes, certo? Então nós temos que nos apoderar da tradição para que a gente consiga ver melhor. Não necessariamente repetir a tradição, não é isso, não se trata de uma volta ao passado ou de repetir aquilo que já foi feito, não, mas se trata de se apoderar do passado, sobretudo dos erros, para que a gente não repita os erros novamente. Então, o que não deve ser repetido são os erros, e a gente só não comete os mesmos erros se a gente conhecer o nosso passado, certo? Se a gente desconhecer o passado, a gente vai acabar repetindo os mesmos erros, sempre e sempre, e de novo, e de novo, e de novo. Então, o homem que está deslocado da sua história, do seu passado, daquilo que os grandes homens, as grandes mentes construíram a duras penas, através da tentativa e do erro, ele está solto. Ele não se conhece, não conhece os seus pais, não conhece os seus antepassados, ele não sabe para onde ir. Ele vê, a visão dele é bem limitada, ele não consegue ver além, certo? Então a gente vai sim, baseado nas leituras que nós fizemos, em alguns autores que nós selecionamos, e aqui cabe um ponto importante. Nós selecionamos. Você pode ter um autor diferente, você pode trazer, inclusive eu agradeço, se você trouxer um autor diferente, uma visão diferente, ou alguém que contribua com um tema, que fala coisa parecida. Então, vai ser muito bem-vindo. Então, nós selecionamos, mas não quer dizer que são os únicos que tratam do assunto. Então, nós vamos usar a obra do Viktor Frankl como esse ponto de partida para a nossa reflexão filosófica.
Para quem não me conhece, eu comecei sem me apresentar, me desculpa. Eu sou o professor Micael Amorim, graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão. Estudo de forma autodidata religião comparada, literatura e coisas afins. Eu acho que o campus pode se apresentar, né? E aí eu já passo a bola para ele. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Quando o Max me convidou, Max de Micael, eu chamo de Max, meu amigo. Então, ele me convidou para essa palestra, eu achei ao mesmo tempo desafiador, porque fazia muito tempo que eu não parava para ler Frankl. E a obra do Frankl, vocês vão perceber ao longo dos comentários que a gente vai fazer aqui, ela é muito extensa e muito atual, tá? Não pensem que o que Frankl escreveu é tão simplesmente uma estrutura, um arquétipo de uma escola de psicologia e de psiquiatria. Ele acabou fundando uma escola de psicologia, a logoterapia. Mas o trabalho do Frankl, ele vai muito mais além. E por que eu digo que é importante ler Frankl? Porque a logoterapia, por se tratar de um estudo da essência humana, vocês vão constatar aqui ao longo do que nós iremos falar, que o objetivo central da logoterapia é despertar no indivíduo a capacidade, a responsabilidade do indivíduo diante de situações que se apresentam para ele. Todos nós aqui, homens, mulheres, velhos, idosos, crianças não, mas a partir do momento que a gente adquire ciência dos nossos atos, a gente vai ficando cada vez mais adulto e a gente vai sendo inserido em responsabilidades na sociedade, a gente tem que tomar decisões. E de acordo com essas decisões que a gente vai tomando, essas consequências podem se voltar para nós, de forma proveitosa ou de forma desastrosa. Mas o que o Frankl, e aí eu acho bem essencial e importante, é que ele vai, com a escola que ele criou, a logoterapia, e sobretudo nesse livro, Em Busca de Sentido, ele trabalha, primeiro, para quem não leu o livro, o Em Busca de Sentido, ele relata a história de um prisioneiro. O Frankl, ele era judeu, morava em Viena. Quando Hitler invade a Áustria, os judeus foram presos, vocês sabem disso? E ele teve a chance de fugir, tá? Mas como ele viu que os seus parentes estavam presos, ele optou por ir junto com os pais para o campo de concentração. Então, do dia para a noite, ele foi tirado da sua profissão de médico, de psiquiatra, ele era neurologista, foi preso e arrastado para o campo de concentração. Ele não sabia que iria para um campo de concentração. Naquela altura, ninguém sabia o que era um campo de concentração. Os prisioneiros não sabiam. E ele vai relatar as principais experiências que ele teve ao longo desse campo de concentração, né? Como o campo vai desumanizando as pessoas, como as pessoas vão esquecendo das prerrogativas mais simples, como ter carinho por alguém, como ter caridade, como despertar sentimentos agradáveis pelos outros. E quanto mais a pessoa vai se desumanizando, há dois caminhos, aqui eu estou acelerando por causa do tempo, há dois caminhos que são fundamentais e que você tem que tomar. O primeiro, ou você desiste de viver, tá? Desiste de enfrentar a situação tal como ela se apresenta a você, ou você encontra alguma forma de transcender, de passar por cima de uma situação que aos teus olhos parece que é impossível de ser superada. Então, se você olhar para uma pessoa que está no campo de concentração, que todos os dias apanha, é chicoteada, se alimenta mal, perde quase 4 quilos por dia, fica só o osso, privado de ver a família, né? Então, o sujeito, ele é levado a uma condição que o Viktor Frankl chama de cadáver vivo. Por que cadáver vivo? Cadáver vivo porque há duas circunstâncias que impossibilitam o sujeito de viver, que é a questão de você ter uma vida prévia, ou seja, você sabe que a sua vida não vai demorar muito, então você sabe que aquilo é prévio. Mas embora a sua vida sendo prévia, tem um outro problema, você não sabe quando é que aquilo vai acabar. Como você não sabe quando aquilo vai acabar, isso te leva a uma crise existencial. E nessa crise existencial, você começa a morrer, porque você não consegue fazer planos de futuro. Então, nessa situação em que você sabe que a sua vida vai acabar, que você está privado de fazer projeções futuras,
Então, nesse momento em que você pode viver como um cadáver ou se transformar num cadáver vivo, você tem ainda uma outra opção, mesmo que tudo pareça perdido, que é superar essa dificuldade. A questão é, como superar isso? Tá? Como, diante de uma situação que, aos olhos humanos, parece impossível de ser solucionada, parece que tudo está perdido, parece que você não vai conseguir daquela situação e que você não tem forças. Você olha e diz, não, aqui só há uma saída. Eu vou morrer, eu vou desistir de viver. Tá? Então, o que é que pode levar um sujeito, nessa situação, a pensar em superar essa crise? Tá? Então, o Frankl aponta para o seguinte, existe uma coisa chamada sentido da vida. Tá? Então, o sentido da vida é aquilo que serve de inspiração motora para que o sujeito continue a viver, onde ele vai buscar motivações. Ele diz mais, ele diz que isso é a motivação primária. Tá? A motivação primária do sujeito é o sentido da vida. Bom, e como se encontra o sentido da vida? Bom, em primeiro lugar, o sentido da vida, ele independe da pessoa, tá? É uma experiência própria. Você tem que buscar. Tá? Como é que você encontra esses pormenores? A vida, ela vai te deixando em situações difíceis ou fáceis. Tá? E o importante é você procurar nessas situações as respostas. Como ele diz, o que importa não é como eu estou vivendo, né? Mas que respostas eu tiro da situação. Ou seja, o que eu aprendi? Tá? O que aquilo me ensinou? Tá? Como eu posso encontrar resposta diante dessa situação? Tá? E cada situação tem um apontamento, uma reflexão, uma direção e um ensinamento. A questão é, como eu consigo encontrar essas respostas? Como eu consigo encontrar o sentido daquilo que eu estou vivendo? Como eu consigo encontrar o sentido no sofrimento? Tá? Então, tudo aquilo que acontece na minha vida tem um sentido. Tá? Então, se o sofrimento faz parte da vida e a vida tem um sentido, então há um sentido no sofrimento. Tá? Então, se há um sentido no sofrimento, então o sofrimento não é tão simplesmente um elemento de submissão, de supressão, um elemento final da vida humana. Eu tenho que encontrar no sofrimento o sentido daquele sofrimento em si. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por uma situação que me parece impossível de ser transposta, impossível de ser superada, nesse momento, então, eu já perdi a batalha. Então, o Frankl diz que qual é a diferença entre aqueles que vão sucumbir e aqueles que escapam do campo de concentração? Frankl aponta que aqueles que conseguem escapar da situação mais absurda, mais abjeta, mais desumana, são aqueles que enxergam no sofrimento um sentido motivacional. E é nesse sentido que depende da minha experiência, da sua, e que ele é um motivacional individual para cada um, é aí que eu vou encontrar as respostas para aquilo que eu procuro. Então, se a vida é um conjunto de respostas, não vale a pena viver corretamente uma vida sem encontrar essas respostas. Então, tudo aquilo que acontece, lembrando, só fazendo uma ressalva, a vida no conceito de Frankl não é um conceito abstrato. A vida para Frankl é o conjunto de experiências que eu vivo. Então, todas essas experiências, elas têm relatos, elas entram na essência da nossa existência e eu tenho que descobrir que respostas, que incrementos elas trazem na minha vida. Por exemplo, se eu perco um ente querido, se eu perco um pai, se eu perco uma mãe, que resposta eu posso trazer desse momento de sofrimento? Se eu tenho uma mãe que padece de câncer ou de qualquer outra doença terminal, o que eu aprendo com esse sofrimento? Tá? Eu vou ser mais uma pessoa que diante do sofrimento reclama, resmunga, ou eu vou encontrar um sentido que me leve, diante daquele sofrimento, a transcender, me tornar uma pessoa melhor, muito mais forte, capaz de superar as minhas dificuldades, quando eu me defrontar com cada uma delas. Eu digo sempre, quando eu converso com o Max, que eu gosto bastante de literatura, eu amo Machado de Assis. Então eu digo sempre assim, olha, Machado de Assis fez na literatura aquilo que poucos psicólogos conseguem fazer. Eu faço sempre um paralelo entre Viktor Frankl e Machado de Assis. Eu digo, olha, enquanto Frankl
procura no sofrimento, na tristeza, no fracasso, no desespero, encontrar respostas para aquilo, o Machado de Assis faz o contrário. Ele joga o sujeito no sofrimento, no desespero, no desastre, e as personagens de Machado de Assis não conseguem sair de lá. Tá? É um conjunto de fracassados, de desesperados, de pessoas perdidas que não encontram sentido para a vida. Tá? Então, se a gente fizer esse paralelo, eu vou passar um pouco para ti, Max, depois a gente continua. Eu falo bastante, deixa o Max falar um pouquinho, depois continua. Tava bem interessante, cara. Eu, atentando para a tua fala, tem comentários muito interessantes que podem ser aprofundados. Como em tudo na vida, né? Tudo a gente pode pegar uma coisinha aqui e aprofundar. E ver onde é que vai dar. São as teias do destino, né? Que a gente vai desenrolando. Tu falaste, por exemplo, o Viktor Frankl, judeu, campo de concentração, certo? Definhando, sofrendo. Ele era um médico psiquiatra, aqui fora, na sua profissão. No campo de concentração, ele era só um número. Toda a vida dele foi reduzida à escravidão. Ele não recebia, pelo que ele, obviamente, ele era um prisioneiro, ele não recebia pelo que ele estava fazendo. Ele não se preparou para fazer aquele trabalho que ele era obrigado a desempenhar todo dia, diferente de uma pessoa que já tem um passado com trabalhos manuais. Ele não tinha. O trabalho dele era puramente intelectual, ele era um psiquiatra, como eu, que sou um professor. Eu não faço trabalho, não desempenho trabalhos manuais, a minha profissão é dar aula, eu sou um intelectual. Então, se eu vivesse numa situação onde eu tivesse que usar da minha força física para sobreviver, provavelmente iria dar muito ruim para mim. Ainda bem que isso não está me sendo exigido, mas foi exigido para o Viktor Frankl, lá no campo de concentração nazista. Então, ali ele se reduziu a um número. Todos os prisioneiros, independente da sua classe social, da sua cultura, independente se era uma pessoa de valor ou não, se era uma pessoa boa ou ruim, se era uma pessoa rica ou não, se era uma pessoa que tinha qualidades ou não, todos eles eram apagados e reduzidos a um número. Eles vestiam um roupão e colocavam um número, recebiam um número. E a partir daquele momento, eles eram reconhecidos por aquele número. Quando o guarda do campo de concentração queria se referir ao prisioneiro, ele o chamava pelo número. Ou seja, todas as circunstâncias, como o Campos bem colocou, estavam oprimindo aquelas pessoas que tinham uma vida, que tinham uma história, tinham pais, mães, esposas, filhos, filhas, que tinham profissões, certo? Pessoas que tinham toda uma vida, como nós temos. Nós temos nossos sonhos, nossas aspirações, pessoas que dependem de nós e que nos motivam a lutar, a ir todo dia para a rua, a pegar busão lotado, a vir para a faculdade, inclusive, a aguentar os 5, 6 anos de faculdade. Nós temos um propósito, nós temos um motivo. Eu acredito que todo mundo já pensou em desistir em algum momento do seu curso. Mas quando você lembra desse propósito, desse motivo, você fala, não, eu vou aguentar por causa disso. Porque eu quero alcançar essa meta aqui. E isso me dá força para continuar. Então, trocando em miúdos, claro que não é a mesma coisa, é disso que o Frankl está falando. Lá no campo de concentração, todas as pessoas com seus sonhos, suas ideias, seus propósitos, suas metas eram reduzidas a nada. Você é um escravo. Você vai apanhar, vai ficar calado, vai fazer o que eu mando. Você não é mais uma pessoa, você é um número. Você é reduzido a pior do que um animal. E tem um trecho que o deves lembrar, Campos, do livro, quem já leu a obra lembra, que eles estão no inverno rigoroso, não é um inverno como o nosso inverno rigoroso, nevando, e muitos deles obrigados a caminhar longas distâncias descalços, certo? Descalços, com bolhas nos pés, magros porque não recebiam a quantidade de proteína suficiente, né? Então eles não tinham força para aquilo ali, mas estavam sendo obrigados a desempenhar, e cavando túneis de irrigação, construindo trilhos de trem no inverno rigoroso. Eles viram do lado de fora da cerca, todo o campo de concentração obviamente era protegido, super protegido, para evitar que os prisioneiros escapassem. E do lado de fora eles viram um trem com prisioneiros passando. Lembra disso, né?
Eles observaram um trem com prisioneiros, né? Assassinos, estupradores, bandidos. Eles sabem que é difícil. Obviamente não é fácil a vida numa prisão. Quem já leu o romance do Dostoiévski, exatamente, sabe do que eu estou falando. Não é fácil a vida numa prisão. E naquele momento, o que os prisioneiros do campo de concentração fizeram? O Frankl relata, eles invejaram a vida dos prisioneiros. Eles falam, pô, como é boa a vida desses prisioneiros. Eles comem, apesar de ser pouco, mas é mais do que a gente. Eles recebem visitas. E o principal, que é ao que tu te referiste, Campos, eles sabem o tempo que eles vão permanecer na cadeia. Há uma duração para a pena não vai ser eterna. Há uma duração. E isso os motiva a continuar vivos, porque eles vão sair um dia. Eles sonham com o dia que eles vão sair, certo? Então, um sofrimento que é indeterminado, e você sabe que começa, mas não sabe quando vai terminar, ele enlouquece a pessoa. E é isso que o Frankl relata no livro. A principal pena do campo de concentração não eram os castigos, não era ter que construir trilho de trem no inverno descalço, não era as doenças, não era pegar tifo e morrer delirando. Segundo Frankl, a principal pena, o que mais deixava os prisioneiros angustiados, em depressão, e muitas das vezes os levava ao suicídio, é não saber quando terminaria o seu sofrimento. Essa falta de noção temporal. Todo mundo aqui já assistiu alguma aula chata na vida, né? Talvez até essa mesmo. Mas vocês sabem que eu não vou falar para sempre. Vai ter um momento que vai acabar. E você vai dizer, graças a Deus. Quando você está numa outra aula chata, ou numa fila de banco, você sabe que vai acabar. É chato, mas você vai acabar. Entendeu? Você vai chegar em casa e vai fazer o que você quer fazer, de fato. Certo? Agora imagina você não saber quando a tua condição de sofrimento vai chegar ao fim. Isso é angustiante. E o Frankl dizia que é uma situação similar a quando a pessoa está desempregada. Porque, por exemplo, você firma um contrato com uma empresa, o contrato dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, 1 mês que seja, você sabe que esse contrato tem um período que vai terminar, beleza. Mas quando você está desempregado, você vive numa condição diária de eu não sei quando eu vou conseguir emprego, eu não sei quando eu vou sair dessa situação. Então é um pouco similar. A ausência de vida futura. A ausência de vida futura. Então tudo que nós fazemos, todas as nossas ações visam o futuro, certo? Visam o futuro. Se nós ficarmos presos no aqui, no agora, no que está acontecendo nesse momento, como os prisioneiros ficavam, já que não tinham prazo para sair do campo de concentração, você enlouquece. Você entra em curto, entendeu? Você fica maluco, como acontecia com eles. Então, outra coisa que o Campos falou, interessantíssima. Você deve substituir o como pelo porquê. Como eu estou vivendo? Como é a minha vida? Minha vida é uma merda, minha vida é desse jeito, eu ganho pouco, enfim, meu emprego é uma merda, não estou feliz com isso, minha família é uma droga. Isso é o como. Meu marido é péssimo. Meu marido é péssimo, minha esposa é uma baranga. Só que, beleza, isso é o como. Todos nós temos esses comos. Todos nós temos esses problemas. Tô gordo, né? Tô sedentário. Mas o importante é por quê? Então você deve trocar o como pelo porquê. Qual é a causa disso? Qual é a causa do meu sofrimento? Qual é o motivo? Há um motivo para esse sofrimento? Será que eu não posso usar esse sofrimento como combustível para algo melhor? Como combustível para que eu consiga, de alguma forma, transformar o que aparentemente é ruim numa coisa que é boa? Será que não há um motivo para o carregamento da cruz? Será que não há um motivo para a morte da cruz? Se nós lembrarmos de nosso Senhor Jesus Cristo pregado na cruz, eu acho que nós vamos entender bem aquilo que o Frankl estava falando. Apesar dele ser judeu, ele cita várias vezes no livro, o Campos lembra disso, a cruz, a analogia da cruz, de cada um carregar a sua cruz. Não é a cruz de outro, é a sua cruz. O sofrimento, assim como as recompensas de superar esse sofrimento, é sua, é individual, é o que Campos falou, é o seu motivo, é o seu objetivo. Eu não posso viver a tua vida.
Eu vivo a minha vida. Eu não posso pensar como você. Por mais que a gente tenha afinidades no pensamento, o teu pensamento é o teu pensamento. A tua visão de mundo é a tua visão de mundo. Sempre que me convidam para dar aulas, palestras, conferências, eu penso assim, mas muita gente melhor do que eu já falou sobre isso. Por que eu deveria falar sobre isso? Se muita gente melhor do que eu já fez. Só que aí eu lembro do seguinte, mas sou eu que vou falar. Não é o Olavo, não é o Frank, não é o Machado de Assis, não é o Campos Júnior, apesar de serem pessoas muito mais capazes. Mas a visão que eu estou dando, Micael Amorim, é a minha visão. Certo? Quando você lê uma obra, quando você estuda e conhece certa teoria, você se apropria, isso é conhecimento, né? Conhecimento é uma definição sumária. O que é conhecimento? É o sujeito se apropriar intelectualmente do objeto. Então, quando você se apropria, aquele conhecimento é teu, ele passa a fazer parte de você, não, Campos? É teu. Isso que tu leste de literatura, de Machado de Assis, é teu. Entendeu? De certa forma, tudo bem, você não criou esse conhecimento, mas dentro de ti ele adquire uma outra forma, uma forma original, por assim dizer. Então você não vai estar só repetindo. Se você internalizou de fato esse conhecimento, você não está só repetindo. Você está dando a tua parcela de contribuição para o assunto. Campos. Então, no Machado você não vai encontrar esse sentido, tá? Mas no Frank você encontra. O Frank deixa claro que toda a experiência, todo o trabalho de campo de concentração, toda a observação que ele fez foi para ajudar as pessoas, foi para mostrar como elas podem sair de situações que aparentemente parece que tudo está perdido. Então, diante do sofrimento ou de uma situação que nos leve para o extremo da vida, duas coisas nós não podemos perder em hipótese alguma, ensina Franco. A primeira é a questão da espiritualidade e a segunda é a questão da humanidade, tá? Então, porque você pode perder tudo na situação extrema, tudo, mas jamais você pode perder a tua liberdade espiritual. O que nós entendemos por liberdade espiritual, que o Franco ensina? A liberdade espiritual é a possibilidade de você ter a condição, tá, de, através de um impulso de inteligência, se colocar numa situação muito acima daquela que você está vivendo. Ele inclusive dizia que isso era um truque para superar o campo de concentração. Quando ele estava numa situação de tristeza, ele se imaginava passeando com a esposa, nos campos, sabe, fazendo piquenique. Ou seja, mesmo naquela situação extrema de desespero, ele tinha o que ele chama de faculdade ou liberdade espiritual de não aceitar aquela situação. Ou seja, o corpo dele estava preso, mas a alma não estava. Então, através da liberdade de pensar, da liberdade espiritual, de ser livre espiritualmente, você tem de usar essa liberdade para transcender, passar por cima daquela situação. Como é que ele diz? Analisar a situação por cima. É que os romanos chamavam de... O ditado romano, Max, era corromper et corrompe século vocabito. Corromper e ser corrompido é o que chamamos de século. Então você tem que estar acima do século. Então, Frank, olha, você tem que dar um jeito de liberar a tua mente, descarregar as tuas emoções e transcender, ficar acima e olhar a situação de cima. Porque muitas vezes, por mais que a situação seja difícil, você tem alguns instrumentos para lidar com ela. Uma delas é essa: usar a tua liberdade espiritual para se imaginar fora daquela situação. Outra, usar o humor. Mesmo nas situações mais difíceis da tua vida, e deles, isso fica bem interessante, essa parte, eles conversavam lá nos campos de concentração, eles conseguiam encontrar humor. No desespero, na tristeza, faziam piadas. Poxa, tem pouca comida, eles riam. Então, ao invés de reclamar, eles riam. Ao invés de resmungar, esses foram os que conseguiram sobreviver. Porque há um termo que eu me esqueci, o livro é todo cheio de termos técnicos. Mas ele dizia o seguinte: quando ele entrou no campo de concentração, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi não desistir. Lembra disso? Ele faz um pacto. Isso que tu falaste do humor, né? É a capacidade de rir dos seus problemas. Sim. Mas não é tão simplesmente rir. É rir, tipo assim, isso é pequeno, posso ser maior que isso. Isso é minúsculo, tá? Não é isso que vai acabar com a minha vida, entendeu? Eu vou rir disso no sentido de menosprezar. Ou seja, há algo maior que isso e eu vou buscá-lo, entendeu? Não é tão simples. Se você resmunga demais,
Se você se coloca numa condição de tristeza, a tendência é você Tu acha que os seus defender. problemas são sempre maiores que você, né? Sim. Pois é, então, e é uma lição que a gente aprende nesse livro. Como é que o sujeito, numa situação dessa, extrema, pobreza extrema, violência extrema, desumanidade extrema, doença, piolho, cheio de prestes a perder o pé, congelado, e eles riam. Tem pouca comida, eles riam. Sabe? Esses foram os que conseguiram escapar. Tem uma piada que o Frank relata no livro, que tem um dos carinhas lá, que ele acaba sendo um capataz, um dos judeus, né? Esses eram os piores, que eram os próprios judeus que eram escolhidos, né, para serem os guardas do pilotão. E quando eles tinham a chance, eles humilhavam mesmo, porque eles recebiam mais comida, eles recebiam um pouquinho de dignidade a mais que os outros, eles alopravam. E aí um deles estava lá, um desses guardas aí, que é judeus que se tornaram guardas, oprimindo seus compatriotas, por causa de uma qualidadezinha de vida melhor no campo. Aí eles fazem a seguinte piada: imagine só, e pensar que ele era só um banqueiro. Ironizando a situação do capataz. Ou seja, ele era um banqueiro e agora ele está todo cheio de si porque se tornou um guardinha de campo de concentração. Aí, a outra situação que o Frank chama a atenção, para que nós nunca nos esqueçamos, é a questão da não se deixar desumanizar. Então, de novo, independentemente do problema que você esteja passando, tá? Você jamais pode se desumanizar. Tá? Não perca as tuas características de ser humano, a caridade, a paciência, a serenidade, não importa o que aconteça. Tá? Pode estar o pau quebrando lá fora, você vai sempre se manter sereno, tá? Sempre humano. Tá? Aqueles que sucumbem são os que perdem a liberdade espiritual e os que perdem a humanidade. Tá? Então, esses que descem ao ponto de perder a humanidade são os primeiros que começam a se suicidar. Aí eu volto à questão, quando ele entrou no campo, ele fez uma promessa de não perder. Perder significa, ele usa um termo técnico para suicídio, eu me esqueci o termo que ele usa lá. Lá no campo havia vários termos, né, técnicos, tipo assim, muçulmano. O que é muçulmano? Muçulmano para eles era a pessoa que estava a ponto de morrer, chamava de muçulmano. Enfim, havia vários termos, e ele usa esse termo, que é cometer suicídio. Por quê? Porque lá havia várias cercas com alto grau de voltagem, então era muito fácil cometer suicídio, era só o sujeito chegar e triscar. E os suicídios eram cometidos aos montes, tá? Aos montes mesmo. Então, tinha um problema, é que havia um sujeito que quando estava fraco, não conseguia mais trabalhar, ou doente, era uma lei lá no campo de concentração, né? Não ficar doente, tá? Porque os doentes eram logo levados para o campo de cremação. Como é que eles ou cremação? Como é que funcionava? Separavam, colocavam numa fila, eles não sabiam que iam para lá. Aí, achavam que iam para o banheiro, eles davam sabão, toalha, o sujeito entrava lá, saía um gás, né? Zyklon B, ou então era queimado vivo. Tá? Aí um dia ele chegou, e tinha acabado de chegar no campo, ele perguntou: para onde foi meu amigo? Ele chama meu amigo P, ele não dá o nome. Aí o rapaz disse assim: olha para aquela fumaça, o teu amigo está ali. Aí ele disse: olha, se tu quiseres continuar vivo, nunca demonstre fraqueza. Então o sujeito com os pés congelados não podia mancar. Se vocês percebessem que você estava mancando, você demonstrava que não tinha mais condição de trabalhar. Então você tinha que ser eliminado. Então você nunca demonstre fraqueza. Segundo, nunca demonstre velhice. O que eles faziam? Todo dia de manhã tinham que fazer a barba. Até com caco de vidro, não sei, tá? E quando que acontecia? O caco de vidro, tinha uns que se aproveitavam disso. Então o sujeito tinha que trocar a comida por um caco de vidro, sabe? Aí ela troca para poder se barbear, para não parecer velho, desleixado, senão você poderia ser queimado ou morrer na câmara de gás. Então, e a lição que a gente vai pegando é essa. Poxa, mas como é que um homem passa por todas essas situações, tá, desesperadoras, tá, doenças, fome, perdeu a família, e ele sai de lá muito maior do que ele entrou? O que a gente vê no brasileiro em regra, mas isso
sobretudo em Machado, é que o mínimo problema que o brasileiro passa, ele se torna pior. Então a vida do brasileiro é uma sucessão de fracassos. A vida do brasileiro é uma sucessão de reclamações, é uma sucessão de perdas, é uma sucessão de desumanidade, é uma sucessão de erros. Ele vai errando, todo tempo pior, e não aprende nunca. Então, quando o correto seria, diante do fracasso, diante do medo, sabe? Diante do terror, diante das situações mais escabrosas que se nos apresentam, o correto seria a gente sair maior, sempre maior. A estrutura da literatura, quando a gente pega as grandes literaturas, todos os grandes escritores, pega Dostoiévski, Tolstói, pega Ripaz, por exemplo, de Tolstói, que é um clássico. Você tem a história de um rapaz, Pierre ou Pedro, que era rico, tinha tudo, sabe? De repente casou com uma mulher que não prestava para nada, como sempre, as mulheres arrebentam com a vida dos homens. Casou com uma mulher, e aí a mulher acabou com praticamente tudo que ele tinha, sabe? Separou dele, levou as maiores propriedades que ele tinha, e aí acabou que ele quase acaba com a vida dele por causa dessa mulher, porque ele pôs na cabeça dele que aquela mulher era o sentido da vida. E aí quando ele se separa, acaba com tudo, entra na bebedice, jogatina, quase acaba com tudo que ele tem. A vida para ele perdeu tanto sentido que ele teve que ir para a guerra, nas guerras napoleônicas, teve que ir para a guerra. E na guerra ele teve uma experiência, porque ele quase morre na guerra. Uma bomba explodiu perto dele, e aí ele quase morre. Ele olhou para trás e: eu sempre tive tudo. Fui um aristocrata, frequentei os melhores lugares, tive as melhores mulheres, tive dinheiro, fazendas. Qual o sentido da minha vida aqui? Nenhum. Então naquele momento, a vida dele não valia nada. Então ele repensou e viu que tudo que ele viveu foi uma vida de fracasso, uma vida sem sentido. Ele não fez nada de útil a vida inteira. Mas aquela experiência de quase morte serviu para ele repisar toda a vida dele e chegar à conclusão de que não, agora eu seria um homem diferente. Então, diante da situação extrema de morte, que ele quase perde a vida, ele saiu de lá maior. Vocês entenderam? Ele usou aquela experiência de quase morte para sair e se tornar uma pessoa muito maior do que ele entrou. Ele cresceu e transcendeu. É essa a experiência que a gente tem que tirar do campo de concentração do Frankl, e essa é a experiência que a gente tem que tirar dos nossos campos de concentração diários. Todos nós, todos os dias, temos campos de concentração. Como é que a gente sai deles? A gente sai melhor, a gente sai pior? A gente aprende alguma coisa? Ou será que a gente está todo dia reclamando, fracassando, diminuindo, ao invés de crescer? Então, essa reflexão que o Frankl nos chama todos os dias, né? Qual é o sentido da minha vida? O que eu aprendo com as minhas ações, com as minhas experiências? Né? Para que isso me serviu? Qual resposta eu tirei disso? Tá? Eu vou ficar a vida inteira sendo a mesma pessoa ruim, chata, reclamona, sucumbindo, tá? Qualquer probleminha, eu estouro em cima da minha mãe, eu estouro em cima do meu marido, tá? Não tá legal, o ônibus está lotado, eu esculhambo todo mundo. Ou eu vou usar todos os meus problemas, todas as minhas situações, todos os meus campos de concentração e encontrar um sentido. Qual o sentido de eu passar por esse sofrimento? Se eu buscar o sentido do sofrimento, eu vou crescer, eu vou me tornar mais forte. Se eu continuar reclamando, eu vou ladeira abaixo, sucumbindo e me tornando cada vez pior. Que é o que acontece em regra com o brasileiro. Toda vez que o brasileiro passa por uma frustração, ao invés de usar aquilo para aprender, Max, ele sai pior. Pega um exemplo básico, todo mundo já passou por isso. Tem exemplo de adolescente. Ela está ali namorando o garotinho, apaixonada, o cara vai trair ela com outro. Qual a primeira reação da menina? Eu era besta demais, menino. Nunca mais vou ser besta de novo. Tu vai ver, o próximo que eu tiver agora vai cantar na minha mão. Não é assim que você age? Deveria ser o contrário. Não é porque ele me machucou que eu vou ser a pior pessoa do mundo. Não. O próximo namorado que eu tiver, eu vou ser melhor ainda. Vou me esforçar para ser. E todo dia eu vou tentar ser melhor na minha vida. Então, essas lições que a gente vai aprendendo com o Frankl. Então,
O Frank poderia sair de lá a pior pessoa do mundo. Tem gente que é assim, o sujeito, porque a mulher largou ele, meu irmão, o cara vira um tormento, xinga todo mundo, não tem paciência. Eu tinha uma chefe que era assim, meu irmão. Eu tinha um professor na UFMA, viu, professor? Eu tinha um professor na UFMA, eu sou formado em Física e Direito. Primeiro eu fiz Física, depois eu fiz Direito. Eu tinha um professor na UFMA, ela era, assim, professora do Departamento de Química, né? Aí eu fazia Física, obviamente tinha 3 disciplinas de Química. Professor, essa mulher botava umas provas de Química dificílimas, assim, sabe? Assim, 30 alunos passavam 3, sabe? Aí uma vez, professora, para que essa prova? Não, uma aluna de Física tem que saber. Eu digo, isso aqui é mais para quem faz Química Industrial, professora. Para a gente isso aqui não é fundamental, tá? Depois eu fui saber, aí me disseram, não, baixa calma, porque a fulana de tal é frustrada. O sonho dela sempre foi ser médica, ela nunca passou por medicina, se formou em química, mas é frustrada. Entendeu? Então ela nunca conseguiu superar isso, é um campo de concentração na vida dela que ela não consegue transpassar. E ela transforma a vida de todo mundo no inferno. Imagina aquela mulher em casa com o marido dela, a cruz que esse cara não carrega todo dia. Então eu me estendi um pouquinho, Max, se quiser continuar. Aqui eu acho que a gente já pode caminhar, né? Vou falar um pouco sobre a parte final do livro, a conclusão. A gente passa por Campos novamente, bem rapidinho, e aí abre para o debate com a galera, que é a parte mais legal, inclusive, né? A gente volta novamente para aquela questão, trocar o como pelo porquê. Então, é isso, a lição do Frank, troque o como pelo porquê. Como é a minha vida? É desse jeito, é ruim, tem esses problemas, mas por quê? Qual é a causa? Qual é o motivo? Então, esse motivo é você que vai dar. É você que vai dar esse motivo. O motivo que o Frank encontrou, vocês podem achar, vocês estão falando que o motivo tem que ser religioso. Não estamos falando nada disso. Estamos falando que há, sim, uma liberdade espiritual que pode ser mantida apesar da opressão do meio. E que isso ajuda a pessoa a não sucumbir diante de toda a animalidade que está à sua volta. Toda a violência, opressão, etc. Mas não precisa necessariamente ser um motivo religioso. Esse ideal, e aqui nós podemos usar essa expressão, não no sentido de ideologia, mas no sentido de meta, né, a ser atingida, esse ideal, ele é o ideal que é importante para você. Qual foi o ideal do Viktor Frankl no campo de concentração? Como o Campos falou, foi reencontrar sua esposa. Ele era casado. E quando ela foi para um campo de concentração diferente, que havia os campos femininos, e aí ele não sabia, eles não recebiam notícias. Por isso que eles invejavam os presos normais, os criminosos normais, que pelo menos eles recebiam cartas, recebiam visitas. O prisioneiro no campo de concentração, ele não recebia nenhum contato do mundo exterior. Ele estava totalmente isolado do mundo e isolado da vida que ele levava, inclusive do meio no qual ele vivia. Então, ele não sabia o paradeiro da sua esposa, mas ele a imaginava de forma tão intensa, tão real, que é como se ele estivesse vendo. Ele relata isso no livro. Como se ele estivesse de fato vendo e conversando com ela. E ele, pensando num dia que iria reencontrá-la, ela iria perguntar para ele, você pensou em mim? Ele ia dizer, não, eu vi você todos os dias. Eu conversei contigo todos os dias. Só um detalhe, Max. Vocês estão lembrados? Interessante o que o Max falou. Vocês estão lembrados do que eu falei da questão da liberdade espiritual? Aí, ó. Então ele relata isso, que ele não pensava na esposa, tá? Ele usava o imaginário e ele via, ela estava presente. Aí ele chega à conclusão de que a presença independe da presença física. Exatamente. Entendeu? Ou seja, eu posso estar presente com alguém independentemente dela estar fisicamente aqui comigo. Isso. Tá? Isso em virtude da liberdade espiritual. Isso, perfeitamente. E esse era o propósito que eu motivava a todos os dias lutar, se esforçar para se manter vivo, para resistir, para não sucumbir e não cometer suicídio. Ele queria reencontrar sua esposa, né, porque ele a amava. E outro fator interessante, ele faz a seguinte pergunta, aqui a gente já caminha para o final. Ele faz a seguinte pergunta, o ser humano é livre, de fato? Isso é uma questão filosófica, das mais importantes, talvez, da história da filosofia. O ser humano é livre, há liberdade,
ou nós somos apenas guiados pelas circunstâncias do nosso meio? Nós somos livres ou são as circunstâncias que nos moldam e escolhem o nosso destino? Será que se você não nascesse no Maranhão, para você que é maranhense, não sei se você é de outro estado, para você que nasceu no Maranhão, nasceu no Brasil, será que se você não nascesse aqui, não morasse no Maranhão, não falasse português, não estudasse nessa universidade, você seria você? Ou será que você seria outra pessoa totalmente diferente, com pensamentos diferentes, com desejos diferentes, com sonhos diferentes, com aspirações diferentes? Será que o meio é determinante? Será que se você nascesse num meio totalmente degradado, moralmente, intelectualmente, legalmente, será que você seria um criminoso por causa do meio, necessariamente? Será que se você nascesse e crescesse num meio onde as pessoas são moralmente superiores, você seria necessariamente uma pessoa boa? Então há esse questionamento que o Frankl faz no livro, e ele responde não com teoria, ele faz questão de ressaltar isso, ele observa. Ele passou 3 anos no campo de concentração, e durante esses 3 anos, boa parte do tempo ele passou cuidando de outros prisioneiros, porque como ele era médico psiquiatra, eles o designaram para a ala que cuidava dos doentes. Ele não era um médico comum, né, clínico geral, não, mas era médico, então vai tu mesmo, entendeu? Era médico, vai tu mesmo. Ele ficou uma boa parte do tempo cuidando dos doentes, cuidando dos pacientes. E em um determinado momento, ele planeja fugir do campo de concentração com um dos seus amigos lá do campo. Lembra disso, né, Campos? E eles planejam tudo, já está tudo certo, o horário, é um horário bom para fugir, eles conseguem 2 mochilas, conseguem 2 pedacinhos de pão para levar para a viagem, que é longa. Eles foram designados a enterrar um corpo fora do campo de concentração, a enterrar os corpos, né, puxando a carroça e enterrar os corpos fora do campo de concentração. Eram corpos de pessoas doentes. Então eles iam aproveitar esse momento para fugir. Estava tudo planejado. O amigo o convenceu e ele concordou. Só que no último momento, ele foi dar uma última olhadinha no barracão dos doentes, das pessoas que ele cuidava lá no campo de concentração. E um dos doentes, um dos seus pacientes, percebeu que ele estava diferente e começou a chorar na frente dele. Ele não precisou dizer nada. Ele começou a chorar e falou: "Você vai fugir, né? Você vai embora, né?" Ele não conseguiu responder. E, obviamente, o seu paciente não foi egoísta ao ponto de dizer: "Não, você não vai embora, fica aqui e sofra comigo para cuidar de mim." Não, ele só chorou e ficou chorando, que ele ia perder o seu médico e o seu amigo. E quando chegou a hora marcada de fugir, ele não foi. Ele simplesmente falou para o seu amigo: "Não, eu vou tomar as rédeas da minha vida. Pela primeira vez eu vou tomar uma decisão por mim mesmo. Eu vou decidir a minha vida, porque aqui nesse campo eu não decido. Eles mandam eu ir para a direita, eu vou, mandam eu ir para a esquerda, eu vou, mas essa decisão eu vou tomar. Eu vou decidir ficar aqui e abraçar o sofrimento, porque essas pessoas dependem de mim. Essas pessoas precisam de mim aqui." E curioso, porque antes dele ser aprisionado no campo de concentração, havia a ameaça da invasão dos nazistas e ele estava planejando fugir para outro país. Para os Estados Unidos, não? Fugir para os Estados Unidos. Só que os seus pais já eram idosos, tudo, não podiam fugir. E ele estava pensando: será que eu fujo, deixo meus pais aqui, na iminência de serem aprisionados, ou talvez até mortos, ou eu fico cuidando deles, e com o risco de ser aprisionado? E aí os amigos diziam: "Não, tu não pode ser preso, tu tem uma obra, tu tem um trabalho intelectual para dar para o mundo. Como é que vai ficar a tua obra? Pensa nisso, né? Pensa nas pessoas que vão se beneficiar com a tua obra." Tá certo. E ele estava em dúvida. Um belo dia ele encontrou na casa dele, ele ainda com essa dúvida, encontrou uma inscrição numa tábua, que era um destroço que veio de um museu, não sei de onde. E ele perguntou para o pai dele: o que era isso? Estava escrito em hebraico. E aí o pai dele disse: é um trecho da réplica, né, dos 10 mandamentos, um pedaço.
dos 10 mandamentos. E ele perguntou: e qual é o mandamento que está escrito? E aí o pai dele respondeu: honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E aí pronto, estava decidido, ele ficaria e iria enfrentar o campo de concentração se fosse preciso, porque ele tinha um compromisso com seus pais. Seus pais precisavam dele e ele ficou para cuidar dos seus pais. Então ele decidiu aí e decidiu no campo de concentração não fugir para cuidar dos seus pacientes. Ele tinha tudo, o meio obrigava ele a fugir, a abrir mão dessa responsabilidade, mas ele foi livre para decidir: não vou aguentar o sofrimento. E beleza, essa foi a primeira conclusão. Ele falou: não, eu não sou escravo do meio, mas e os outros? E ele foi observando os outros prisioneiros, e ele percebeu, Campos, que mesmo no meio do sofrimento, no meio da dor, da angústia, aonde tudo te empurrava para esquecer que você é um ser humano, certo? Para que você fosse tratado pior que um animal e se achasse um animal. Mesmo nesse meio, ele encontrou caridade. Olha só, como fazer caridade com quem não tem nada para dar, né? Como? Às vezes a gente pensa: pô, eu tenho tão pouco, eu não posso ajudar o outro. Mas você não tem menos do que alguém que está no campo de concentração, eu tenho certeza. A alegria de um prisioneiro no campo de concentração, a maior alegria, era quando o cara da cantina empurrava a concha de sopa até o fundo para raspar as ervilhas da sopa, para que a ervilha fosse no prato, e não só a água da sopa, que era uma sopa bem rala, sopa de ervilhas. Era a maior alegria de um prisioneiro do campo de concentração, quando a concha de sopa vinha com ervilhas. E mesmo lá ele encontrou caridade. Ele encontrou pessoas que davam o seu pedaço de pão, eles recebiam 2 pedaços de pão por dia, os prisioneiros. E havia pessoas que davam o seu pedaço de pão para o outro, e ficavam com fome, para fazer caridade, para dar para o outro. Pessoas que não tinham nada, mas o pouco que eles tinham, eles contribuíam para ajudar o sofrimento, nem que seja um pouquinho, para aliviar o sofrimento do outro, para ajudar um pouquinho o outro a carregar a sua cruz. Tem uma história interessantíssima. Eu lembrei agora de Dostoiévski novamente. Eu citei há pouco, né, Recordações da Casa dos Mortos, enquanto ele estava na prisão. Eu lembrei de uma outra frase do Dostoiévski, que inclusive o Frankl cita. Ele diz o seguinte, Dostoiévski: tudo o que eu peço a Deus é para que nós sejamos dignos do nosso sofrimento. Tudo o que eu peço a Deus é para que nós sejamos dignos do nosso sofrimento, para que nós mereçamos o nosso sofrimento. E uma cena, aqui eu encerro, uma cena que eu fiquei pensando dias, na época que eu li o livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, daí o tema da nossa palestra, Em Busca de Sentido. Eu tive que reler agora o livro para dar essa conferência, e me marcou novamente, como se fosse a primeira vez que eu tivesse lido. E isso ficou na minha cabeça, dias, eu fiquei com essa frase na cabeça, essa cena na cabeça. Havia uma moça, lá numa área feminina, um barracão feminino do campo de concentração, que estava doente, estava morrendo, certo? Uma mulher estava morrendo, em condições deploráveis. E o Viktor Frankl, médico, foi dar uma olhada nela, conversar, ver como é que ela estava. E aí, como é que você está se sentindo? E ela respondeu: eu estou bem. Você está bem? Estou bem. Mas, e aí? O que mais, né? Por que você está bem? O que você está sentindo? Está sentindo alguma dor? Está precisando de alguma coisa? Ela falou: não, porque a minha amiga me fez companhia esse tempo todo. E ele até pensou que ela estava delirando, né? Aí ele decidiu continuar a conversa para saber se realmente ele estava tendo algum delírio, alguma coisa. Delirando de febre. E que amiga? Aí ela apontou para fora, tinha um pedacinho de janela de uma ripa que estava solta e dava para ver o galho de um pinheiro lá longe. Aquela árvore é minha amiga, a mulher respondeu. E ele continuou: e você fala com ela? E a mulher disse: sim, falo. E ele prosseguiu: e ela responde? Responde, ela fala comigo. E o que é que ela está dizendo? E ela diz: eu sou a vida eterna. Eu sou a vida eterna. E a mulher morreu feliz, com um semblante que ele nunca tinha visto.
um doente em condições deploráveis, muitos quilos abaixo do seu peso, feliz, que ela encontrou um sentido maior, que era a vida eterna, no meio de tudo aquilo. Quando tudo apontava para a morte, ela estava apontando para a vida. Interiormente, ela estava mais viva do que quem estava fora do campo de concentração. Ela encontrou um sentido. Então, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que você encerrou muito bem. Aqui nós encerramos. Quero, em primeiro lugar, agradecer. Acho que o tempo já vai longe e a gente pode abrir aí para uma pequena sessão de perguntas. E tem um livro aqui para sortear no final. Pode falar. O nome é Vitor Frank. Isso. Isso. Como falar sobre ele? Você fala um pouquinho mais, né? Ah, você chegou agora? Não, mas assim não, porque você falou um pouquinho de uma história de concentração, entendeu? Mas assim, é um personagem. Não, o Vitor Frank é um. Quer um microfone? Não, tá pra ouvir aqui, né? Não, o Vitor Frank é um psiquiatra e psicólogo por vocação, ele não era formado em psicologia. Tá? E ele escreveu vários livros. Ele desenvolveu uma escola de psicologia uma técnica de psicologia chamada logoterapia, que tem o objetivo de fazer com que o ser humano tenha a perspectiva de tornar-se capaz de perceber a responsabilidade dele perante as ações que ele realiza na sociedade. Tá? Que hoje em dia a gente vê exatamente o contrário. Ninguém é responsável pelo que faz. Então, se as pessoas seguissem o caminho do Frank, as pessoas são mais responsáveis. A gente vê no trânsito aí todo dia, o sujeito bate, corre, não quer pagar, enfim. Então, ele escreveu vários livros e ele era um judeu, neurocientista, que foi preso durante a invasão de Hitler à Áustria. Ele era judeu, você sabe que os judeus foram presos e levados, a grande maioria, para o campo de concentração. E ele foi, junto com a família, para o campo de concentração. E no campo de concentração, esse é apenas um dos livros que ele toma como experiência e escreve. Há outros. Há um livro muito bom dele também chamado A Presença Ignorada de Deus. Ele vai analisar um outro aspecto, que é como é possível que em situações bem difíceis, agora a gente viu o seguinte, que em situações difíceis, alguns conseguiam sair mais fortes, outros mais fracos. Aí ele vai dizer como é que em situações difíceis, extremas, em que o sujeito está prestes a perder tudo, como foi o caso da senhorita que o Max citou, ele consegue desenvolver uma religiosidade, ao passo que o sujeito tem tudo na vida, está bem, está com emprego e tem uma vida religiosa no sentido de buscar a transcendência, zero. Tá? Então ele chega à conclusão de que existe o que ele chama de religiosidade inconsciente, que ela se aflora nessas situações extremas. Por exemplo, quando você está doente, é normal que o ateu, naquele momento, ele busque algo que vá além daquela vida material. É normal que ele se converta. Em regra, a gente vê isso direto. O sujeito está no leito de morte, acontece que ele acaba se convertendo. Ele acaba tendo fé. O Pierre, que eu falei aqui agora, quase morre e usou aquela experiência para conseguir para desenvolver uma religiosidade. Então, Ivan Illich, Tolstói e tantos outros. Isso só não acontece no Machado de Assis, tá? Machado de Assis não. Mas enfim, tô brincando. Mas enfim, foi um grande escritor, Vitor Frank, desenvolveu uma escola de psicologia chamada Logoterapia, escreveu vários livros, conhecidíssimo no mundo inteiro, foi professor de Harvard, Columbia, deu conferências no mundo todo, inclusive deu conferência no Brasil aqui nos anos 80, tá? É muito conhecido. Discípulo do Adler, né? Um grande homem, um grande estudioso, um grande intelectual que deixou grandes obras. Tá? É isso. Eu não sei se vocês vão conseguir responder, mas uma das coisas que eu achei interessante que vocês falaram. Eu tô ouvindo, Pode falar, tô ouvindo você falando. Não, tô ouvindo. Não. Então, um dos motivos que fez com que Frank se mantesse em si foi a busca de rever a mulher dele. Mas e aí? Deu bom? Ele conseguiu? Você queria ver ou não? Não, parece que ela morreu, Max. Não conseguiu. Parece que ela morreu, não, ela morreu. Mas veja, isso é importante, interessante a tua colocação, pelo seguinte ponto. Você não tem que buscar o sentido da vida em virtude do resultado. Ou seja,
Não é aquilo que eu quero, mas sim o que eu aprendo com o que eu estou vivendo. Entendeu? Essas são as respostas que eu tenho que tirar. Pode ser que não saiba bem, como o caso da prisioneira que o Marcos falou aqui. Ela estava lá, quase morta, no desespero, eu poderia reclamar. Entendeu? Eu não aguento mais isso aqui, cambada de ladrão. Não, ela estava serena, sabe? Serena, olhou para a árvore, foi o que ela viu na árvore, a eternidade. Entendeu? Então, o sentido da vida é você encontrar essas respostas, entendeu? Que fazem com que você transcenda, que você avance, ao invés de você retroceder. Tá? Não é necessariamente o resultado. Tá? Se você busca o resultado, você pode se frustrar. Porque o resultado pode não vir. Então, por exemplo, se o sujeito pensa, ai meu Deus, tomara que eu saia desse campo que você vai amanhã, tomara que eu saia amanhã, ele não sai, ele acaba enlouquecendo. Então não é o resultado que vai determinar o sentido, entendeu? É o que eu aprendo com aquilo que eu estou passando. Eu tenho sempre que buscar força, aprender e sair maior e me fortalecer. Entendeu? Se eu consigo isso, eu consigo superar as barreiras. Agora, se eu espero o resultado e o resultado não vem, eu vou me frustrando cada vez mais. Eu posso cair em depressão e aí o negócio complica. Entendeu? Sem dúvida. Mas quando você se doa, você está buscando o quê? Você própria? É o outro que ela está dizendo. Então, o que você quer com isso? Né, ajudar? Você está pensando em você, voltando para aquela tua colocação de novo. Eu não quero um resultado para mim, eu quero um resultado para o outro. Mas eu falo assim no sentido de que, obviamente a obra ela engloba várias outras coisas. O que vocês citaram foi apenas um dos pontos. Isso. Mas um ponto que é esse resultado que me deixou curioso realmente é tipo assim, ele querendo ou não, ele usou o reencontro com a mulher dele como motivação. Né? Sim. Obviamente, Não só isso. Mas foi um dos motivos. Foi um dos motivos. E querendo ou não, esse era um dos motivos físicos. Querendo ou não, era físico. Psicológico. O físico para ele encontrar fisicamente. Ele trazia a presença da imagem da esposa dele para ele sem que ela estivesse presente. Mas um dia Não, isso ele dizia que isso era um truque. Era um truque para transcender aquele estado de sofrimento. Então, você tem que subir para esse nível. Tá? Por quê? Porque, voltando, você está numa situação de desespero. Você tem duas saídas. Só tem duas. Ou você se entrega ao desespero, você encontra alguma forma de sair dele. Em regra, as pessoas entram no buraco e não saem. Como é que você sai de lá? Tentando compreender o que está acontecendo com você. Não é buscando resultados. Qual o sentido de eu estar aqui? Esse sofrimento serve para quê? Para me transformar num derrotado ou para me transformar num mais forte, mais capaz? Entendeu? Para a minha vida inteira. Para contribuir com a humanidade. Foi o que aconteceu, deixou uma obra vasta para a humanidade. Entendeu? Então, aí você tem que se perguntar, você vai ser o quê? Um fracassado resmungão? Ou o sofrimento vai te fazer homem? Você vai aprender o que com o sofrimento? Ou você cresce, ou você vira um fracassado, reclamando a vida inteira. Que é o que acontece geralmente com o brasileiro. Você sabe reclamar. Eu queria só que você fizesse uma relação, já está um pouquinho, né? Já vai terminar, mas eu queria que você fizesse uma relação com o que C.S. Lewis fala do sofrimento, do jogo do sofrimento, quando ele diz que Deus sussurra nos nossos ouvidos através do prazer, mas ele grita por meio do sofrimento. Então, o sofrimento, ele diz que é o megafone de Deus no mundo surdo, né? E eu relacionei totalmente agora o momento do sofrimento com o que vocês, maravilhosamente, muito obrigada, trouxeram aqui para nós esse elemento tão bom, esse mundo. Eu queria que talvez vocês pudessem fazer essa relação. Eu concordo com o C.S. Lewis, eu gostaria que Campos fizesse a relação. Eu acho que o C.S. Lewis está dizendo a mesma coisa que o Frankl, com termos distintos. Eu acho que é a mesma E coisa. se a gente olhar na prática, todos os grandes homens passaram por sofrimentos. A diferença entre o fracassado e o homem de sucesso é que o fracassado sucumbe.
Se a gente for olhar, por exemplo, Mas ambos sofrem, né? ambos sofrem, não, todo mundo sofre. Não há quem não sofra. O problema é qual é o resultado do sofrimento na sua vida. O sofrimento na sua vida tem qual resultado? Entendeu? E por que ele causou esse resultado? Esse é o X da questão. Alguém? Da professora ali, aí no caso, nesse caso, então, o que seria dissociação dentro do conceito de psicologia e psiquiatria, no caso aqui de Victor Frankl, no caso, quando ele é psiquiatra, né, o que seria dissociação nesse conceito? Isso é uma escala de estudo de há mais de 100 anos sobre isso, e a própria dissociação, né, ela seria o quê? Ela hoje, atualmente, ela estuda sobre a questão das possessões. O que seria a possessão? Seria exatamente essa teoria das dificuldades, seja ela positiva ou negativa. É como se a né, nesse caso, entra essa questão toda, essa dialética mínima. O que seria isso aí quando você aplica essa parte? Não, mas eu não trabalhei de dissociação. Não, mas eu não trabalhei de dissociação. Não, mas eu não trabalhei esse tema. No material dele, ele coloca exatamente isso. Isso é bem pedido sobre essa parte. Eu não trabalhei Porque justamente, a partir do próprio material dele, ele fala sobre essa questão mesmo, lá do próprio centro de concentração, a pessoa se comporta exatamente isso por ela esquecer a dor, principalmente deles, a qual eles estão submetidos, que é aquele campo de concentração. Aí as outras pessoas que não conseguem entrar nessa parte dele, aonde entra quando você diz, que afirma sobre a questão do sofrimento, porque aí quando esse sofrimento não consegue entrar, ele literalmente vai sofrer literalmente mesmo, porque ele não consegue, mas a partir do momento... Não consegue entrar onde? A partir do processo da dissociação. Dissociação seria um processo... Está se chamando de dissociação esse processo em que ele consegue fazer essa transcendência. Não, dissociação não seria isso. Dissociação seria exatamente ele sair da sua personalidade. Entendi. Para passar para múltiplas personalidades. Por exemplo, o próprio indivíduo hoje, isso tem dentro da própria psiquiatria e da psicologia. Ele tem essa capacidade. Por exemplo, Entendi. É uma alternativa. Peraí, só ver se eu consegui entender o teu conceito de dissociação. Eu entendi. Eles têm essa capacidade, mas isso não quer dizer também que eles são patológicos, no caso deles. Não, você está falando de dissociação de termos espirituais de... Dissociação, questão de personalidade, do indivíduo. Sim, eu também entendi. Aí eu estou falando dentro da questão aí, do Responder mais. de trabalhar essa parte. Eu entendi, a minha resposta para isso é muito simples. Não sei. Sabe? Não, também não. Próximo, alguém tem mais uma pergunta? Pois é, porque é justamente a questão do próprio campo de concentração. Não, Tá, a gente já essa questão técnica, eu não vou entrar Eu não sei, eu tô sendo sincero, também eu não sei. Essa questão técnica de psicologia eu não vou entrar, porque eu não estudei esses termos, essas conceituações. Eu li a obra do Frankl, li 4 livros do Frankl, tá? Mas eu não adentro nessa questão de discussão de essa análise que você está fazendo, eu não vou adentrar, porque eu não sou psiquiatria eu não vou adentrar. Eu também não, cara, eu estaria falando bobagem se você tentasse. Justamente eu leio bastante sobre esse material. Não, psiquiatria... É um assunto muito interessante. Porque quando você falou de dissociação, eu, na minha ignorância, porque minha área linguística não é... Eu me lembrei de transtorno dissociativo. Sim, exatamente, seria a mesma coisa se você consegue dissociar colocar nesse contexto mesmo na mesma parte, na mesma linguística. Por isso que eu falei de patologia. Porque o transtorno dissociativo, ele é internacionalmente, né, é uma patologia mental. Dois conceitos, na verdade, não é só patológico, mas também ocorre o indivíduo dele por si só naturalmente, dependendo do seu nível de estresse, que é exatamente essa parte aí do campo de concentração, da questão do estresse dos judeus e outros perseguidos pelo nazismo, né, acaba alguns conseguindo ter essa capacidade. E aí, com isso, eles, nesse meio dessas dissociações ou dissociação. acabam sendo caracterizando e interpretando, vamos ser um pouquinho mais uma linguagem mais simples. Seria um tipo um ator. O ator, ele vai interpretar aquela personalidade ali. Seria essa parte. Exatamente, mas isso na parte psicológica, psiquiátrica, não um conceito mesmo tão transtorno patológico, como você ficaria, porque tem a parte os próprios esquizofrênicos sim. Mas o Frankl, ele Deixa eu uma pergunta aqui, mas só um detalhe rapidinho, mas o Frankl, ele não leva a discussão para esse lado. O sujeito assumiu uma outra personalidade. Tá? Ele usa o sofrimento não para o sujeito assumir uma outra personalidade, mas o sofrimento. Aí a partir dele. Não, sim.
Estou usando o Franco, não, estou usando o Franco, a análise que ele faz. Porque ele tem capacidade, ele Não, consegue. eu estou usando a obra dele. Ele já conhecia sobre Isso, estou usando a observação que ele faz. Marcelo, tem Por isso que ele conseguia trabalhar em cima dessas pessoas. Muito bem. Obrigado pela sua contribuição. É um assunto muito interessante. Eu vou estudar sobre isso. Aí quem sabe eu consiga comentar alguma coisa. Mas é interessante. Tem uma pergunta Antes aqui. de fazer o apontamento que eu queria fazer, eu só queria fazer a referência aqui no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo de Jung. Ele faz essa definição aí, a mesma coisa que foi dita aqui agora, sim. Eu só queria agradecer porque a gente está precisando muito de eventos desse modelo aqui. E é incrível, porque mesmo não tendo lido diretamente Viktor Frankl, né, eu só vi a referência dele numa das aulas lá do professor Olavo de Carvalho, mas é interessante como, mesmo estudando em diversos autores diferentes, a gente vê uma abordagem semelhante, inclusive no filósofo lá dos anos 260 a.C., que no estamos interpreta aqui, o método de fuga de se livrar do sofrimento é o mesmo, Epicuro, que é se entregar às imaginações de possibilidades agradáveis e assim se livrar das dores da vida. Eu acho que Os históricos também, Eles são bem próximos. eles também eles entram um pouco nessa seara. Os históricos entram. Eu acho, gente, que o conhecimento, se a gente limita exclusivamente ao que está no nosso programa de aula, a gente limita, né? Então, a gente pode ligar a literatura, a educação, a alfabetização, a educação, a todo esse debate que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu achei interessante fazer, e vamos ter mais 2 debates. O terceiro e último debate vai ser durante a aula do pessoal da linguística aplicada. Vamos falar de educação cristã. Não vai ser com o Max, vai ser com outra pessoa, mas vamos falar, porque temos escolas aqui, tem Marista, tem Santa Teresa, são escolas católicas, as evangélicas, tem adventistas, tem batistas, é uma realidade, a gente não fala disso dentro de pedagogia. Vamos ampliar os nossos horizontes, esse é o meu objetivo, né? E aí, eu queria muito que a gente continuasse fazendo esse evento. E só para concluir, obrigado, professor. E só para concluir uma frase lá do Miyamoto Musashi que eu comentei. O livro dos 5 Anéis? O livro dos 5 Anéis. Ele fala uma coisa interessante que, mesmo sendo autor diferente, em época diferente, tem essa relação. Ele diz: a gente não deve permitir que o nosso espírito seja influenciado pelo nosso corpo e nem que o nosso corpo seja influenciado pelo nosso espírito. Não é bem nessas palavras, mas é nesse sentido. Que é o caso lá dessa senhora que foi citada aí, que mesmo num estado físico deplorável, o espírito dela tinha alcançado essa iluminação. Da mesma forma que o inverso tem que ser uma realidade. No caso, não é porque eu sofri minhas desilusões amorosas, não é porque eu passei por qualquer dificuldade, estou desempregado, qualquer coisa assim, que eu vou deixar o meu corpo padecer e permitir que as minhas condutas, elas se Desajustam. sigam por um caminho que não devo só porque eu estou achando que o meu estado está ruim. Não, eu sempre tenho que buscar. Ou às vezes está ruim mesmo. Não, tá, mas eu tenho que buscar sempre esse equilíbrio, manter as coisas equilibradas. Porque não foi bem uma pergunta, mas. Não, muito obrigado pelas Vida reta, justa e moderada, segundo Sócrates. Essa é a vida feliz. E se a gente pensar, tu falaste, né, que os históricos falavam, não, você está sendo históricos, tu falaste do Epicuro, e a gente pode pensar em Sócrates, entendeu? Então, esses grandes sábios, eles sempre buscam essa conciliação, né, porque a verdade, ela é a verdade, dependendo de onde ela esteja sendo dita. A verdade é a verdade. E aí Sócrates faz o quê? Sócrates, eu até esqueci de citar aqui, mas ainda bem que tu falaste em filosofia, Sócrates, ele é um exemplo claro de uma pessoa que manteve a sua liberdade interior intacta, tal como fala o Viktor Frankl. Sócrates foi o quê? Condenado à morte pela democracia ateniense, certo? Num julgamento fajuto, lembra muito o Brasil, inclusive, um julgamento fajuto, onde os juízes queriam matar Sócrates, porque sim, porque ele estava infernizando a vida das autoridades pensantes,
establishment intelectual ateniense, político, estava muito incomodado com Sócrates porque ele estava demonstrando que eles não sabiam nada. Eles eram apenas aparência, mas no fundo eles não eram nada. Sócrates saía perguntando para essas autoridades sobre esses questionamentos, sobre o que eles diziam saber. Chegava com um político, questionava sobre política, e ele não sabia nada sobre política. Chegava para um poeta e questionava sobre poesia, ele descobriu que o poeta não sabia nada sobre poesia. Então essas pessoas se escondiam atrás de cargos, já naquela época, para dar carteirada de autoridade nas pessoas, e no fundo eles não eram nada, e Sócrates mostrou isso. Então incomodou bastante o establishment ateniense, numa Atenas corrupta, numa Atenas relativista por causa dos sofistas, ou seja, havia toda uma degradação cultural acontecendo, não só uma degradação política. Então Atenas de Sócrates era mais ou menos como o Brasil de hoje, e Sócrates foi lá e escancarou, colocou o dedo na ferida, e foi condenado à morte por isso. Para quem não conhece a história, um resumo é esse: foi condenado à morte por isso, e ele aceitou a morte como uma pessoa elevada. Ele falou: olha, vocês estão me matando, ruim para vocês, é vocês que estão perdendo com isso, Cometendo injustiça. vocês estão cometendo uma injustiça. E aí surge aquela famosa frase de Platão: é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la, certo? Então Sócrates, prestes a tomar o veneno, ele estava falando da vida eterna, ele estava falando que ele ia encontrar. A morte pode ser duas coisas para Sócrates: ou não é nada, é um sono e vai ser uma maravilha. Imagina, você só ficar dormindo de boa, sem precisar acordar para pegar ônibus, para pagar boleto, né? A gente dorme, acorda, o boleto está lá, não desaparece. E aí vai ser de boa se a morte for isso, não existe nada. Ou a morte é a eternidade da alma, e vai ser muito bom, porque eu vou encontrar os grandes heróis do passado, Homero, Tucídides, os grandes historiadores, vou encontrar os heróis, vou encontrar Jacques, Hércules, Aquiles, Heitor. E vai ser bom também conversar com essas pessoas e interrogá-las, assim como ele interrogava as pessoas dessa vida. Então ele estava em outro plano. As pessoas estavam falando de matar o corpo de Sócrates, e ele estava falando: não, a alma é eterna, e ela vai continuar depois da morte. E para quem... Oi? Ele come... exatamente, é o pior para vocês. Eu estou indo para a vida, vocês estão ficando na morte. Eu lembro de um paralelo, toda vez que eu leio a Apologia de Sócrates, eu lembro de um paralelo com um trecho do Evangelho, onde Jesus diz assim: vem e segue. E aí o jovem fala: não, deixa eu enterrar o meu pai primeiro, aí eu vou e te sigo. E aí Jesus fala o quê? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Deixem que os mortos enterrem os seus mortos. E você lê a Apologia de Sócrates, é isso. Há uma tradição católica que diz que Cristo, quando morreu, ele foi buscar as almas do purgatório, as almas que estavam em prisão, certo? E aí a tradição diz que foi buscar Adão e Eva. Eu acredito que foi buscar Platão e Aristóteles. E muitos outros. E muitos outros. Agora, já que você veio propondo esse conceito de alma, de ideia, porque isso aí, na verdade, Sócrates não trabalha com essa parte aí, na verdade. Qual parte? Exatamente como você está falando, sobre a questão do conceito alma, eternidade. Trata. Leia o Fédon, Platão. Está lá no Fédon. Platão é que trabalha com essa parte sobre a questão do... Espera aí. Foi Platão que escreveu os ensinamentos de Sócrates. Por isso que entra a questão do mito da caverna. O mito da caverna ela trabalha exatamente com essa questão do mundo das ideias. Bem claro nessa parte aí, mas Sócrates, na verdade, ele não trabalha muito bem na parte Como não? Sócrates, como não? Por escrito de Platão, porque Platão, na verdade, ele lia esse conceito totalmente, sabe? Claro, não, leia o Fédon. Não, leia o Fédon de Platão. Entra a questão mesmo, mas se realmente Sócrates foi a versão de Platão, ou na verdade Platão... Não, isso é outra história, Mas o que a gente sabe de Sócrates está escrito nos livros de Platão. Porque aí é um conceito religioso. Não, não estou falando nada de religião. Não estou falando nada de religião. É um conceito puramente filosófico. Sócrates acreditava na imortalidade da alma. Sócrates era pitagórico.